Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, naquele primeiro dia de fevereiro de 1908, rompera a manhã um pouco nublada, suavizando-se durante o dia perante o sol rompante que sorria para a primavera que se aproximava. Daí a 48 dias festejavam-se os 21 anos do Príncipe Real Dom Luís Filipe. Enchera-se de claridade o espaço que por vezes aquecia como se fosse estalar uma trovoada, mas logo as nuvens, empurradas pela doce brisa vinda do Tejo, iam descobrindo o astro-rei. Partira de Vila Viçosa a família real pelas 11 da manhã, no comboio que os transportaria ao Barreiro. Aqui embarcaram no vapor Dom Luís, que atracou no Torreio do Paço por volta das 5 da tarde. A rainha subiu para o landau, sentando-se a seu lado o rei, defronte do qual ficou o filho primogênito e o mais novo diante da mãe. Avançaram as carruagens lentamente e dobravam os sinos da Igreja da Ordem Terceira, quando de repente tudo acontece. Um atentado vilíssimo e miserável cometido nas pessoas de Sua Majestade El Rei e Sua Alteza o Príncipe Real. Quando o landau da família real atingia as arcadas próximas da Rua do Arsenal, às 5h25 da tarde, um bando de exaltados anarquistas espingardeava a carruagem real, assassinando o rei e o príncipe real. A nação fica de luto. É chamado a cumprir o preceito constitucional, o que veio a ser o último rei de Portugal, o mais novo e último dos Braganças constitucionais, Dom Manuel II. Dom Carlos I foi assassinado, exautorado, cuspido nas páginas mentirosas dos livros produzidos para lisonjear desvairos, cimentar interesses e tentar calar inapagáveis remorsos. Atiraram para um vazadouro a reputação do rei, esses manhosos ambiciosos que souberam enfeitiçar a ingênua receptividade das multidões perante a sua roucanha e falsa proteção dos mais pequenos. De Bernardino Machado retemos. Raras vezes tão preciosos dons pessoais esmaltaram uma coroa como hoje em Portugal. O rei dá o exemplo de estudo, do gosto pelos prazeres intelectuais, naturalista e pintor apreciável, e até o exemplo do enrijamento físico que tão nos é necessário. Quase todos têm que aprender com ele a amar, por igual, os exercícios do espírito e do corpo, e a preparar-se assim, cabalmente, por meio de uns e de outros, a bem servir a nação. Modesto no trato íntimo, a sua palavra tem vibração, sonoridade e calor em meio das assembleias solenes. Não fraquejando nunca nas alturas difíceis, a sua coragem é simpática. Fialho de Almeida apreciava assim o artista, o pintor real. No grupo novo, o lugar de honra pertence ao rei Dom Carlos, cujos pastéis passam de prenda a categoria de um verdadeiro trabalho de arte. O curioso acabou-se, e agora é necessário apontá-lo entre os pouquíssimos que neste país de costa verdadeiramente sentem a marinha e entre os raros que na exposição se esforçaram por pintar em português. Pois ao homem que assim se escrevia, molestaram no seu legítimo orgulho, na sua intelectualidade, negaram-lhe os talentos, unharam-no antes de o ferirem de morte. Imolaram-no em tudo, fizeram dele uma vítima dos mais ruins ódios políticos extravasados como ácidos corrosivos sobre a sua personalidade, apontaram-no às balas, cuspiram-no, caluniaram-no, assassinaram-no. Dom Carlos bem merece pelos ataques imerecidos feitos à sua vida, em que quase tudo foi falseado, e pela cilada em que recebeu a morte, o cognome de sacrificado. Teófilo de Braga disse: Dom Carlos pagou pelos erros da sua dinastia e, porventura, foi o menos culpado. Era um homem simples que confessava os seus defeitos, procurando corrigi-los. Foi previdente, querendo emendar velhas fórmulas patriota, desejando agradecer o seu país, rei consciente dos seus deveres, tal como soldado ao qual confiaram um posto e não o abandona. Expôs-se a tudo para salvar a instituição e o trono dos filhos. Pai que ambicionou legar exemplos de dignidade e a ideia de que um soberano ungido só perde a coroa quando perde a vida. Dom Carlos, morrendo da forma como a história assim o ditou, transformado quase em lenda, é sem dúvida uma referência paradigmática da monarquia portuguesa e a figura do homem e do patriota que os portugueses jamais esquecerão. Com efeito, do rei Dom Carlos se pode afirmar que, além de representar o homem português na sua verdadeira dimensão, interiorizou bem as vivências transmitidas pelos seus antecessores e antepassados, que sempre tiveram subjacente o lema de Viriato: a pátria está na liberdade,
a riqueza segura no valor de cada um. Mataram o rei, mas não os desastres da monarquia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando subiu ao trono, com apenas 26 anos de idade, Dom Carlos confrontou-se com um país mergulhado num déficit político preocupante, mercê de um sistema partidário viciado pela oscilação governativa entre dois partidos únicos. Consciente dos perigos num rotativismo bicéfalo, movido mais pelo clientelismo do que pelo interesse nacional, Dom Carlos determinou-se em promover uma verdadeira regeneração nacional, devolvendo ao país uma vida pública moralizada. Pois bem, foi pela moralização do sistema político, fundamental para a regeneração do tecido sociopolítico e económico, pelo reconhecimento da necessidade de encontrar partidos sólidos capazes de se apresentarem como alternativa política, pela luta contra o clientelismo e pela defesa dos interesses de todos os portugueses, que 100 anos depois, nesta nobre sala, recordamos o assassinato do rei Dom Carlos e do seu filho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os factos que o motivaram hoje agudizam-se. O abismo entre os ricos e os pobres é cada vez maior. É o próprio Presidente da República quem o reconhece, o denuncia e reclama em nome da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A utilização vulgarizada dos meios públicos para fins de interesses privados, esquecendo o serviço público, relegando as carências socioculturais, os equipamentos e a gestão cuidada da coisa pública, traindo as legítimas expectativas dos cidadãos, afastando-se das verdadeiras razões que o levaram ao poder, são manchas indeléveis que, a não ser continuamente resolvidas, conduzirão ao descrédito esta muito respeitada Assembleia, porventura a menos culpada, tornando-a alvo da mais cobiçada e torpe mentira. Pugnamos pela credibilidade da nossa democracia, respeitamos a coisa pública, o mesmo é dizer a res pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta insigne Assembleia recebe aqui, no seu seio, um pequeno partido de inspiração monárquica que enriquece e enaltece. A obra descentralizadora e renovadora de Dom Carlos, nomeadamente no âmbito da criação da primeira autonomia dos Açores, em 1895, fez-nos sempre olhar para as pequenas regiões e defender a regionalização em toda a sua dimensão. Entendemos não ser possível supervisionar os meios de produção sem que se assegurem os critérios de avaliação nos domínios da economia, das finanças e dos serviços, que não devem estar centralizados no Estado todo-poderoso, desresponsabilizando as autoridades locais e esquecendo a diversidade sociocultural de cada região, que por si só valorizaria a República. No caso concreto da segurança, a criação de polícias regionais contribuiria de forma inequívoca para a sua crescente responsabilização e menor contaminação dos fenómenos criminosos. Conforme o ambicionado pela opinião pública, pelo exercício da cidadania e até pelo desejo de mudança que há 100 anos este Parlamento legitimou, reclamamos o diálogo plural e o respeito pelas diferenças ideológicas. O recente projeto de lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, embora compreendamos o seu sentido, não duvidamos que, em nome da governabilidade, se coartará mais uma vez o diálogo no seio do pluralismo político que a democracia exige. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os partidos de governo sabem bem que o país se não divide entre norte e sul, entre leste e oeste. Os partidos de governo também conhecem o que é ser grande e ser menor, ser opulento e ser desventurado, ser culto e ser humilde. Sabem por isso mesmo que a grandeza da coisa pública está na sua submissa prestação. Mas nós também sabemos que os resultados eleitorais, sejam eles quais forem, representarão sempre tendências e pontos de vista diversos. Sabemos também que as minorias, sejam elas quais forem, são muitas vezes o equilíbrio, a sensatez e a determinação opostas à opinião única. A coisa pública é de todos e para todos. Mataram o rei, mas o rei não morreu. Não morreu o seu projeto. Não morreu a sua índole, fosse ela qual fosse. Não morreu a sua arte. Não morreu o seu destino. Tenho dito.